Frente 1, módulo 28, equações e inequações que envolvem a função cosseno. Então, vamos lá. O valor de x sendo um ângulo, tá? Em que x está no intervalo de 0 a π sobre 2. Então, olha lá, se ele está no intervalo de 0 a π sobre 2, ele está aqui no primeiro quadrante, tá? Tal que 4 vezes 1 menos seno ao quadrado de x é igual a 3. Então, vamos lá. Ele quer que ache o valor do ângulo, tá? Como que eu vou resolver, então? Ele está no primeiro quadrante. Se ele está no primeiro quadrante, eu tenho que seno é positivo, cosseno é positivo e tangente também é positiva. Se por acaso um deles der, tá? Negativo, eu descarto. Então, vamos resolver, tá? O que foi nos dado? 4 que multiplica 1 menos seno ao quadrado x é igual a 3, correto? Então, eu quero achar o valor do ângulo, tá? Se eu quero achar o valor do ângulo, sempre a minha equação ou inequação tem que estar em função de seno ou estar em função de cosseno, tá? Essa aí, percebe que está em função de seno. Mas veja só, ó, eu lembro que isso aqui, ó, pela relação fundamental, 1 menos seno ao quadrado de x é o próprio cosseno ao quadrado x. Então, desta forma, eu faço com que a minha equação se torne mais fácil. Então, vai ficar, ó, 4 cosseno ao quadrado de x é igual a 3. Vou isolar x. Então, olha lá, cosseno ao quadrado x é 3/4, tá? Se eu quero achar o valor do ângulo, tá? A minha função trigonométrica está ao quadrado. Eu jogo o inverso da potência, que é a raiz. Então, olha lá, cosseno x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 3/4. Eu vou achar a raiz do numerador e do denominador. Raiz de 3 não é uma raiz exata, então permanece como radical 3. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, agora eu vou analisar, tá? Quem é x quando o seu cosseno é raiz quadrada de 3 sobre 2, tá? Eu sei, então, que ele é um ângulo raiz quadrada de cosseno raiz de 3 sobre 2, eu sei que é um ângulo de 30 graus, correto? Bom, 30 graus, eu sei que 30 graus, como ele é positivo e negativo, eu tenho 4 soluções, tá? Seria 30, 150, 210 e 330. Porém, a condição dada no meu exercício foi de 0 a π sobre 2, ou seja, no primeiro quadrante. Então, a minha resposta é única e está no primeiro quadrante. Então, eu sei que 30 graus, tá? 30 graus, eu preciso do cosseno, tá? Cosseno, o eixo que é responsável pelo cosseno é o eixo x, tá? Qual é o valor, então, do cosseno de 30 graus? Eu sei que é a raiz de 3 sobre 2, certo? Então, qual é a minha solução? A solução é 30 graus, ok. Porém, me deparo com uma situação, tá? As minhas alternativas estão em π radiano e a minha condição dada foi em π radiano. Mas eu sei que 30 graus em π radiano é π sobre 6. Ah, não lembro, como é que eu faço? Regrinha de 3, tá? Então, a alternativa D. Seguindo, número 2. Resolva a equação 4 cosseno ao quadrado de x menos 3 igual a 0, sabendo que nós estamos no intervalo de 0 a 360. Já deixei o ciclo trigonométrico aqui em graus, tá? Por que eu deixei em graus? Porque a minha resposta será em graus, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver a minha equação.
4 cosseno ao quadrado de x menos 3 é igual a zero. Isolando a função cosseno no primeiro membro. Então, vai ficar, ó, 4 ao quadrado de x é igual a 3, ele é negativo, passa para cá, positivo. Se o 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. 4 ao quadrado, cosseno ao quadrado de x é igual a 3 quartos. Eu vou cair na mesma situação, tá? Então, cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de 3 quartos. Cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Muito bem. No exercício anterior, ele tinha dado como condição de existência os valores do primeiro quadrante. Aqui, ele determinou os 4 quadrantes, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. Quem é x quando o seu cosseno é raiz de 3 sobre 2? Eu sei que é 30 graus, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 30, eu sei que, tá? O ângulo de 30 está no primeiro quadrante, tá? Eu sei que o eixo do cosseno, ele é representado pelo eixo x. Cosseno de 30, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, correto? Então, eu tenho que achar o côngruo a ele, o positivo e o negativo. Então, eu sei que eu tenho sempre, para qualquer seno, cosseno e tangente, 2 valores positivos e 2 valores negativos, correto? Então, vamos lá. O segundo quadrante, quem é côngruo a 30 no segundo quadrante? Eu sei que é 150. Mais o 150, como está no quadrante 2, o cosseno dele vale raiz de 3 sobre 2, correto? Então, eu terei 2 negativos e 2 positivos. Então, quem que é côngruo a 30 no terceiro quadrante? Eu sei que será quanto? 210, tá? E côngruo a ele no quarto quadrante. Eu sei que é quanto? 330 graus, correto? Então, olha, o que eu tenho como solução? 30, 150, 210 e 330. Então, tenho lá, ó, 30, 150, 210 e 330 como solução para essa equação, ok? Seguindo o próximo exercício, vamos ver o que ele fala. Resolver, olha o que ele fala agora, ó, a inequação. Por que eu sei que é inequação? Porque eu tenho sinal, no caso aqui, de menor, tá? Como vou resolver? Exatamente da mesma forma que a equação, tá? Ó, a primeira coisa que eu vou pensar, qual é a condição dada? Em graus. Então, eu já deixei para vocês aqui, ó, que é coisa que vocês vão ter que fazer no exercício, tá? O meu ciclo trigonométrico em graus. E vamos começar a resolver a nossa inequação. Qual inequação? 2 cosseno x, tá? Menos 1 é menor que 0. Então, vamos imaginar que esse sinal de menor é um sinal de igual, para poder começar a resolver, tá? Então, vai ficar, ó, 2 cosseno x é menor que 1. Estou isolando o cosseno x no primeiro membro. Cosseno x será menor que meio. Então, vamos pensar assim, ó. Esqueço do sinal de igual, tá? Se eu esqueço do sinal de igual, eu esqueci do sinal de menor ou maior, eu vou imaginar que ele é uma equação normal. Então, vamos pensar assim, ó. Quem é x, tá? Quando o seu cosseno é meio? Eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. Então, vamos imaginar, vamos trabalhar com isso, tá? Eu sei que um ângulo de 60 está no primeiro quadrante, tá? Ó, 60 graus. 60 graus, eu sei que eu tenho o cosseno valendo meio, correto? Bom,
Quem mais tem cosseno valendo meio? Eu tenho um ângulo lá do quarto quadrante, tá? Quem que é côngruo a 60, cujo cosseno é meio? Eu sei que é o 300. Muito bem. Não tem diferença nenhuma entre entre inequação e a equação até esse momento, tá? Porque eu tô pedindo só cosseno positivo. Então, quais são os valores para cosseno positivo? 60 e 300, tá? Então, agora eu vou começar a pensar na minha equação. Ele tá pedindo que o cosseno seja menor que meio. Então, como que eu vou avaliar? O cosseno é o eixo X, correto? O meio está aqui. Menor que meio está à direita do meio ou à esquerda do meio? Está à esquerda do meio. Então, olha, a minha solução é daqui para cá, correto? Então, eu vou desenhar no ciclo trigonométrico a parte dele que é resposta. Então, ó, é daqui para lá. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tirasse aquela partinha ali do nosso ciclo trigonométrico. É do meio para a esquerda, tá? Então, seria essa parte aqui, ó. Ó. Pinto toda essa parte do ciclo trigonométrico, correto? Só que a minha resposta tem que ser em graus. Então, eu vou pensar assim, ó. Quando eu trabalho com inequação, eu tenho que pensar no meu sinal de menor, tá? Em intervalos. Se tiver o igual, o intervalo será representado por uma bolinha fechada. Se o intervalo não tiver, a inequação não tiver igual, ele será representado por uma bolinha aberta. Então, ó, não tem o igual. Então, a bolinha aberta para o 60 e para o 30. Ou seja, tá? Vale para essa inequação todos os valores entre 60 e 300. Mas o 60 e o 300 não entra. Então, agora eu pinto a resposta. Então, ó, qual vai ser a resposta? Vai ser um intervalo entre 60 e 300. Tá? Como que eu represento esse intervalo na minha resposta? Então, vai ser o que, ó? X pertence aos reais, tal que X é um intervalo entre 60 e 300, correto? Ele é maior que 60 e, ao mesmo tempo, menor que 300. Então, ele é maior que 60 e menor que 300. Assim, terminamos a nossa inequação. O exercício 4, ele já veio um pouquinho diferente, ele veio em forma de um probleminha, tá? Olha o que ele diz. O 25º termo da sequência, então ele tem lá, ó, seno 30, seno 60, seno 90, seno 120, seno 150, Então, eu sei que aí é uma sequência numérica, tá? Ele quer o 25º termo dessa sequência. Dá para perceber, ó, 30, 60, 90, 120, 150? Dá para perceber que é múltiplo de 30? Então, eu poderia representar o primeiro como seno de 1 vezes 30. Quem seria o segundo termo? Seno de 2 vezes 30. Quem seria o terceiro? Seno de 3 vezes 30. Olha lá. Quem seria 120? Seno de 4 vezes 30. Quem seria o 150? Seria 5 vezes
30. Então, o que dá para observar nessa sequência? O primeiro termo eu multipliquei por 1. O segundo termo por 2. O terceiro termo por 3. O quarto termo por 4. O quinto termo por 5. Então, quem será o 25º termo? Será o quê? Ó, o A25 será o quê? Seno de quem? De 25 vezes 30, tá? Por quê? É o 25º termo. Dá para perceber que cada termo está sendo multiplicado pela posição que ele está. Se eu multiplicar 25 vezes 30, eu obtenho 750 graus. Mas 750 não é um arco notável. Ele é maior que 360, então eu tenho que achar o côngruo a ele. Como? Vou dividir por 360 e ver quantas voltas ele dá e onde que ele para. Então, eu sei que 2 vezes 360 dá 720 e sobra 30. Então, eu sei que 750 é côngruo a 30. Portanto, seno de 750 é a mesma coisa que seno de 30. E quanto vale o seno de 30? Meio. Alternativa C.